O próximo painel é a mudança social na ponta dos dedos. E para facilitar essa conversa desse painel, eu gostaria de chamar ao palco Rafael Zig, que é embaixador do Social Good Brasil, estrategista digital e idealizador do movimento Blog Voluntário, o famoso Rafael Zig, por favor. Gostaria de chamar também Daniela Domi. A Daniela Domi, ela participa da ONG Teto, cujo objetivo é transformar a mobilização digital em real. É isso que a ONG Teto tem feito. São voluntários conectados por uma causa, trabalhar junto a famílias de comunidades em vulnerabilidade social. Adelise é a fundadora do Padrinho Nota 10, um site que liga os abrigos de crianças de todo o país a quem quer ajudar com serviço voluntário, doações ou apadrinhamentos de crianças. O Gregório Marim Júnior é o CEO da Mova e sócio fundador do Universo.mob, uma plataforma em que qualquer pessoa pode construir seus próprios aplicativos de forma gratuita. E gostaria de chamar também Lucas Preti, da Change.org. A Change.org é a maior plataforma de petições do mundo. É como o YouTube das campanhas online. Qualquer um pode iniciar petições sobre o que quiser. Rafael Zig, fique à vontade. Bom, boa tarde. Primeiro agradecer, né? Como, enfim, todos fizeram até aqui. Agradecer a Fernanda e toda a equipe do IVA, do Social Good BR, por essa oportunidade. E queria avisar, primeiro, dar um recadinho paroquial de que as perguntas que foram feitas no painel anterior, elas serão respondidas online pelos palestrantes agora, tá? Então, não fiquem tranquilos que todas as perguntas serão respondidas. E já nesse painel, como ele vai ser mais para o bate-papo e tudo mais, a gente vai aproveitar muito as perguntas que vão ser enviadas por vocês, né? O tema do painel, o poder da mudança na ponta dos dedos, né? A gente tem indivíduos, organizações não governamentais, a gente tem empresas que lidam com o terceiro setor e que utilizam as tecnologias para esse empoderamento social. E a gente trouxe para vocês aqui 4 exemplos, tanto de indivíduos, quanto de empresários, quanto de empresas que já utilizaram e fizeram alguma ação desse tipo, utilizando as tecnologias para alguma ação social. Então, primeiramente, eles vão se apresentar, cada um vai ter 5 minutos para dizer o que faz, né, qual que é a ação social que vocês fizeram, dar esse panorama. E aí, depois, ao final, faltando 15 minutos para o painel terminar, a Sam também vai, todas as perguntas que estão sendo enviadas com Social Good BR, a hashtag Social Good BR, ela vai vir aqui fazer um panorama e trazer perguntas da internet para vocês. Após a apresentação de vocês, eu também faço as minhas perguntas e a gente discute aqui, ok? Então, a gente vai começar pela Adelise de Oliveira, do Padrinho Nota 10, tá bom? Ela vai explicar para vocês direitinho. Fica à vontade com vocês, Adelise. Tá. Boa tarde. Obrigada pelo convite de estar aqui apresentando o Padrinho Nota 10. Vai ter que ser rapidinho, né, que são só 5 minutos. Bom, como é que eu mudo? Bom, primeiro eu vou explicar qual foi o problema, né, que eu encontrei antes de criar o Padrinho Nota 10. Na verdade, existem hoje no Brasil por volta de 40 mil crianças em abrigos de crianças e adolescentes. Esse é um número por baixo, tá? Porque provavelmente é um número maior, mas nem todas estão realmente registradas. A maioria dessas 40 mil crianças, elas não podem ser adotadas, tá? Elas estão ali no abrigo, mas a princípio numa tentativa de depois voltar para as famílias. E esses abrigos, com essas crianças que estão ali e com as poucas pessoas que estão no abrigo, eles estão muito sobrecarregados. Então, eles estão precisando de muita ajuda. Tá? Essas são as más notícias. Agora, as boas notícias é que os brasileiros eles estão com muita vontade de ajudar essas crianças e esses adolescentes abrigados.
Como é que eu percebi isso? Eu vi que, não só pessoalmente, mas na internet, no Yahoo e tal, o pessoal pergunta, onde é que tem um abrigo em Florianópolis, em qualquer outra cidade, que eu possa ajudar? Eu percebi que isso era muito comum, o pessoal estava realmente querendo ajudar. Só que eles tinham uma dificuldade, eles não conseguiam encontrar na internet essas informações de uma forma fácil, né? Não conseguiam encontrar esses abrigos para ajudar de uma forma fácil. A solução que eu encontrei, então, foi criar um site, tá? Que é o Padrinho Nota 10, e nesse site eu listo todos, entre aspas, né? Porque claro que eu não consegui listar todos ainda, os abrigos de crianças e adolescentes que existem no país. Qual é a ideia? É que a pessoa ela consiga, entrando no site, através da cidade dela, então ela assim, eu sou de Santa Catarina. Então, entra em Santa Catarina, dentro da cidade, por exemplo, Florianópolis, e ali está listado todos os abrigos de crianças e adolescentes que tem em Florianópolis. E eu procuro oferecer o máximo possível de informações sobre esse abrigo. Não o endereço, o telefone, o e-mail, mas assim, fotos, vídeos, comentários de pessoas que já ajudaram. Por quê? Porque abrigo de criança, muita gente, principalmente assim, pessoas de gerações anteriores, né, tipo a minha, tem assim, uma certa desconfiança de que são armadilhas para pegar dinheiro de pessoas incautas que se sensibilizam com a causa. Então, eu tento oferecer o máximo possível de informação para dar a credibilidade. Inclusive, se o abrigo, por exemplo, está no site do portal Voluntários Online ou está no site do portal Transparência, esse logo aparece ali também, que é para dar mais credibilidade. Os resultados que a gente alcançou até agora. O site ele já tem 2 anos, tá? Ele começou em julho de 2010. Hoje, a gente tem já 1.300 abrigos cadastrados. Acredito que tem mais ou menos 2.000 abrigos em todo o país, então já tem um número bem grande já no site. Isso permite que pessoas de todo o país encontrem abrigos, né? Não só na região sudeste, não só nos grandes centros urbanos, mas em todo o país. Hoje a gente recebe 3.000 visitas por dia no site. Tá? É um número relativamente grande. Por quê? Porque, na verdade, assim, eu sou da área de internet, então eu desenvolvi o site, otimizei o site e hoje o resultado disso é conseguir essas 3.000 visitas por dia. Eu sou o tal indivíduo, né, que você está falando, não sou a empresa. Nos últimos 6 meses, 5.000 pessoas, eu recebi e-mails de 5.000 pessoas se oferecendo para serem voluntários nesses abrigos, prestar serviços voluntários. Desde os serviços mais simples, como ajudar as crianças a fazer o dever de casa, ou até mesmo serviços bem especializados, como cabeleireiros que querem ajudar a fazer o cabelo das crianças, ou então doceiras que querem ensinar as crianças a fazer docinho. São diversos serviços voluntários que o pessoal se interessa em fazer. Então, são 5.000 pessoas. Aí é que eu passo o dia inteiro lendo esses e-mails e assim, é um contraponto maravilhoso para aquelas notícias horríveis que a gente vê no jornal, ver esses e-mails de pessoas, realmente, pessoas humildes, até pela forma como elas escrevem, dá para ver que são pessoas assim, mais humildes e querendo realmente ajudar. Bom, cadê o relógio? Tá. Os desafios. Desafios que a gente está enfrentando hoje. Tá? A divulgação do Padrinho, eu não estou encontrando desafio, porque, como eu disse, eu sou da área de internet, né? Então, a gente tem, obrigada, a gente tem um número de 7.000 curtidores já no Facebook. O desafio que a gente enfrenta hoje, na verdade, é com os próprios abrigos. Por quê? Porque os abrigos eles não estão conectados. Né? Abrigos normalmente são instituições simples, às vezes ligados à igreja, ou uma pessoa física que criou o abrigo, e aquele abrigo, às vezes, ele não tem computador, ou ele tem computador e o computador não está funcionando, né? Não é muito incomum. Os e-mails que eles recebem, eles acabam não respondendo, infelizmente. Dessas 5.000 pessoas que querem se voluntariar, eles não respondem esses e-mails. Quando eles respondem, na verdade, os abrigos não têm pessoas para poder gerenciar esse número de voluntários que aparecem. E o principal, muita gente, né, como eu falei, são 5.000 pessoas só nos últimos 6 meses, que se oferecem para ser voluntários, mas na hora realmente de prestar o serviço, eles acabam não prestando. E a questão da internet é essa, é um volume muito grande de gente querendo ajudar, e a gente tem aquela impressão que, nossa, eu vou conseguir fazer um super trabalho, mas na hora de realmente efetivar aquilo, o número acaba sendo tão pequenininho que dá aquela impressão assim, nossa, está dando tudo errado. Mas não é que está dando errado, a gente tem que se concentrar realmente naquele número que está dando certo, né? E não comparar com aqueles todos que
que ficaram para trás. Sim, obrigado. Muito legal. Mas é só o último desafio. Tá bom, não posso, tem que ser até o 0. Dos 8.000 e-mails que nós recebemos no total, não só de pessoas querendo voluntariar, somente 0,4% desses e-mails são de pessoas que querem fazer doação em dinheiro, porque o brasileiro realmente a gente não tem essa cultura que a gente fica ouvindo, né, principalmente os palestrantes internacionais falando de doação, mas isso aqui no Brasil ainda é muito pouco realmente realizado. Então, é um outro desafio que a gente tem. Opa, acabou. Sim. Aí está o site, né? Se vocês quiserem dar uma olhadinha, por favor, olhem. O Facebook e o e-mail, se alguém precisar entrar em contato, quiser entrar em contato. Obrigada, tá, gente? Agora sim, né? Obrigado. Bacana. Depois tem umas perguntinhas legais para a Denise também sobre até sobre essas dificuldades que ela expôs para a gente e que vai ser legal de debater. Bom, agora a gente vai falar com o Gregório Marim, da Mova, né, e do Universo.mob, né, que é responsável pela plataforma Universo.mob e que tem um trabalho muito legal social também que vai apresentar para a gente agora. Fica à vontade. Você liga o reloginho mágico. Eu vou fazer uma ligação. Estou atrapalhado porque é a primeira vez. Alô? Obrigado. Obrigado, papai. Obrigado, Fernando Henrique, Manuel Castells, ao Marcelo Alonso, ao Luiz Fernando, a Françoise, a Fundação Telefônica e as guerreiras aqui do Social Good Brasil. Para mim, eu acredito que tem o Papai do Céu, a Mamãe a Terra, e todo mundo é terráqueo e irmão, não tem religião, cor, sexo, enfim. E baseado nisso, eu sou Gregório Marim da Mova, eu trouxe uma colinha. Nossa missão é levar a mobilidade ao máximo potencial. Nossa visão é proporcionar a melhor experiência para o usuário. E o nosso lema, como disseram ontem aqui, o nós é mais que eu. A gente acredita que realmente nós faz mais que um só. Né? Vivenciamos o mobile, aqui a apresentação eu tinha até esquecido. O poder na ponta dos dedos. A gente acredita que o mobile é a 7ª mídia de massa e a mais abrangente. Temos 10 anos de idade, estamos desde 2002 na batalha, vivenciamos muitas coisas na mobilidade. O atentado de Madrid, que reverteu a eleição espanhola em 20% de tendência. Hoje vivemos a Revolução Árabe. Fizemos coisas interessantes como o Repórter Vivo, que é o jornalismo no celular ainda. Ninguém usa o celular ainda como um potencial ferramenta de jornalismo. E em 2007, a gente começou a investigar o que a gente podia fazer com o mobile, usar o mobile como uma ferramenta, uma arma de mobilização social, a governança civil, móvel, né, de verdade. E a gente investigou em 2011, a gente lançou em setembro de 2011 o Universo, que é uma plataforma, uma fantástica fábrica de aplicativos. A gente iniciou a nossa própria revolução, a revolução dos aplicativos. A gente acredita que o aplicativo é uma das melhores ferramentas para incluir as pessoas no mundo mobile. E, em janeiro desse ano, a gente inaugurou um departamento dentro da Mova, uma área que hoje já é maior que a própria Mova quase, porque a vontade do pessoal é enorme, que é o Social Office dentro da Mova. Uma maneira de usar iniciativas tecnológicas para ajudar a vida das pessoas. E fomos agraciados pelos padrinhos mágicos da Telefônica, Luiz Fernando, a Françoise, o Kleber, enfim, todo o pessoal da Fundação, e iniciamos nossa primeira oficina na Casa do Zezinho. Casa do Zezinho é uma das principais ONGs no Brasil, na minha opinião. Faz mais de 20 anos que existe. A Tia Dag já cuidou mais de 10.000 crianças. E é no bairro mais violento de São Paulo, no Parque Santo Antônio, no Jardim Ângela. E hoje a gente dá oficina, faz inclusão mobile, inclusão cultural, provocando e despertando a inteligência dessas crianças. E em setembro desse ano, é muito recente, para mim é muita emoção estar aqui, é realizar sonhos e tal, onde em Belterra a gente fez uma oficina com a antena da Ericsson, com a iniciativa da Viva, do Roberto Lima. A gente está incluindo pessoas no mundo mobile. E aqui é um exemplo de um aluno da oficina. Opa, o play aqui, pimba.
Tchan. Pá, aqui. Pá. Foi. É só apertar o plecito aí, aqui, lá. O mouse lá. Em cima. Em cima na flechinha. Aí. Tumba. Bom, de qualquer maneira, o Renan agradece. Não vai aqui. Pá. Tá. De qualquer maneira, o Renan é um aluno quase indígena da comunidade de Maguari e ele criou. A gente chegou lá e a gente deparou com a exclusão total cultural. Nem o mouse eles sabiam usar. É recente a tecnologia lá, a antena que foi instalada faz 2 anos e teve gente que teve acesso à internet antes da televisão. E a gente está em Belterra. Belterra é a cidade onde era da Fordlândia. Tem 16 mil habitantes e 76 escolas. Lá o professor ganha R$2.000 e é um fenômeno no Brasil, porque é uma das categorias que mais dinheiro ganha naquela região. E aqui tinha os apps que as crianças fizeram no evento lá, saindo do nada, sem nunca ter mexido na internet, no Facebook, desenvolver seu próprio e-mail, fazer um aplicativo e abrir a cabeça, despertar a cabeça para o mundo mobile, para o mundo digital. E lá os centros de internet não funcionam direito. Se não fosse a antena que está instalado lá, as crianças não teriam acesso à informação, ou os alunos, ou os professores. Então, é a própria revolução mobile na ponta dos dedos. Vamos lá, o Renan aqui de novo. Foi. Fala aí. Como foi fazer o aplicativo? Você que fez lá da... Que aplicativo você fez? Olha aí, fala para você mesmo. E aí, de futebol? E aí, o que você achou? Eu achei interessante e muito bom. Qual foi a sensação que você sentiu? A sensação é de a gente estar... A sensação de a gente poder conseguir aquilo. A sensação de a gente ser capaz, de a gente ter oportunidade de conseguir. Muito bom, parabéns. Vamos ver aqui os outros dois aqui, ó. E aí, Matheus, fala aqui, olha para você mesmo e fala aí o que você achou de fazer o aplicativo. Bem legal. E vocês fizeram aplicativo de quê? De carros. De carro? Sensacional. E aí, foi difícil? Um pouco. Um pouco? E o que você sentiu quando você fez o aplicativo? A melhor parte. Ele sentiu tudo isso, ele não consegue nem falar. Vai. E aí, Antônio, você fez aplicativo? Fiz. Qual que você fez? Da Praia do Maguari. E aí, o que você sentiu fazendo o aplicativo da Praia do Maguari? Bem, né? Você sabia que a Praia do Maguari agora tem um aplicativo? Sabia. Quando o pessoal do estrangeiro, os gringos vêm aqui, vão falar, esse aplicativo. E aqui estão os aplicativos feitos, esse pelo Antônio, é uma praia do Maguari, e esse é o Rio Tapajós, você não consegue nem ver a margem de outro lugar. Eu recomendo vocês irem para Alter do Chão e para Belterra conhecer essa maravilha. Aqui é outro aplicativo de outro aluno, a Caverna Piquituba. Inclusive, recentemente, o Príncipe Charles esteve lá visitando a região e o Bill Gates também. E a gente nem conhece direito. E aqui também do João, Praia do Pindobal, outra praia do Mar Doce. E muito obrigado a todos. O aplicativo está aí, é uma honra e uma alegria estar aqui. Obrigado, Luiz. Obrigado, Gregório, parabéns. Parabéns também pelo aparelho super desenvolvido, high-tech. E o engraçado é que assim, a gente fala tanto de tecnologia, etc. e tal, e a colinha, tanto do Gregório quanto a minha, é em papel, né? Tipo, não dá para abandonar algumas coisas, né? E agora a gente vai falar com o Lucas, não? Então, o Lucas Preti, do Change.org, mas enfim, tem uma vasta experiência aí também com outras iniciativas sociais e fica à vontade. Vou ficar de pé também. Italiano, né? Fica mexendo os braços. Eu estou bastante honrado de estar aqui, porque a Change.org é uma empresa que já existe desde 2006 no mundo todo, e a gente no Brasil está há um mês começando a trabalhar, a gente está no comecinho das primeiras campanhas, e é bem legal estar aqui para poder amplificar um pouco a voz e apresentar para vocês que são
diretamente, eu diria, interessados, além de, claro, a população toda que vai se interessar. A Change é uma empresa norte-americana de petições online, que é um mercado que já de cara todo mundo já desconfia, né? Quantos abaixo-assinados eu já assinei na minha vida, né? E daí, né? O que aconteceu? E esse é o primeiro diferencial que a Change coloca. Vou explicar daqui a pouco por quê. Desde 2006, quando ela foi criada, lá em São Francisco, a gente já tem 20 milhões de usuários. E a grande diferença para as outras, que é a segunda frasezinha aí da apresentação, é que a gente quer ser o YouTube das petições. A gente não faz campanhas, por exemplo, como a Avaz, MoveOn. A gente pode falar sobre várias plataformas de petições que são parceiras, a gente trabalha juntos, mas nós não encampamos campanhas nossas, né? A Change luta por alguma coisa. Nós somos a plataforma, a ferramenta para a pessoa, em qualquer lugar, criar uma petição sobre o que ela quiser. E aí a gente entra, já toca ali no Radical Openness, que a gente estava dizendo agora há pouco, que a gente acredita justamente nessa abertura irrestrita que as plataformas, a economia gratuita, enfim, tudo que a internet trouxe até hoje, a gente acredita exatamente nisso. Então, qualquer pessoa pode entrar na nossa plataforma, que o site está em português agora faz um mês, então, se encontrarem bugs, nos ajudem a corrigir, e criar em 3 minutos uma petição para mudar alguma coisa. Alguns numerinhos antes de eu explicar exatamente como a gente faz para mudar as coisas realmente. A gente tem 20 milhões de usuários em 150 países. Em média, no mundo todo, em todas essas línguas, a gente tem 500 novas petições criadas, 2 milhões de novos usuários por mês, 150 funcionários em 18 países, o 18º é o Brasil, é o mais recente. E isso tudo, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso, gera 15 milhões de dólares de orçamento anual do ano passado, que é uma interrogaçãozinha que deve ter vindo na cabeça de vocês agora. Antes também de explicar, vou dar alguns exemplos. Antes dos exemplos, foi legal ver o Simon ontem na palestra dele. Numa das coisas que ele disse, ele deu o exemplo de uma menina nos Estados Unidos que lutou contra o Bank of America, uma taxa de débito de $5 que o Bank of America tinha instituído sem avisar ninguém. E ela fez isso pela Change, foi talvez a principal campanha da Change dos Estados Unidos no ano passado. Conseguiu 300 mil assinaturas e a imprensa comprou o caso, comprou essa história pessoal de Davi e Golias, dessa menina, né? Ela sozinha contra uma instituição gigantesca. E eles voltaram atrás para mostrar exatamente o que a gente quer dizer com a Change, que é o poder das pessoas se conectando, usando ferramentas de mobilização pela internet para fazerem mudanças reais. Essa foto aí é das Filipinas, que foi um caso em que esse garoto estuda nessa escola, isso é uma escola, do lado tinha acabado de ter uma demolição de um prédio público, eu não sei exatamente qual que era o prédio público, e eles demoliram, fizeram uma demolição que estava prevista e deixaram os escombros assim, com risco de desabamento, etc. E esse garoto também foi ali na Change, disse: o que você quer mudar? Quero mudar isso. Começou a se mobilizar, a imprensa também comprou, com isso virou uma pressão social grande, e aí o governo ali do estado em que ele está arrumou e solucionou o problema dessa escola especificamente. Na França, isso é recente, agora há pouco, nenhum canal de TV ia transmitir 1 minuto das Paralimpíadas durante algum lugar que não fosse a madrugada. Durante as 2 da manhã eles faziam algum programa. E aí um dos espectadores, que também tinha uma história pessoal que envolvia um cadeirante, etc., tinha um irmão cadeirante, fez uma petição também pedindo para todos os canais da França cobrirem. Isso virou uma grande campanha na França, que era o 16 contra 0, porque eram 16 horas por dia de programação para as Olimpíadas normais e 0 para as Paralimpíadas nos canais franceses. E aí, no fim, eles conseguiram, acho que 2 ou 3 televisões, preciso falar exatamente, abriram ali seus 4 ou 5 horas de programação para as Paralimpíadas todos os dias. Esse é mais um dos Estados Unidos também recente, que há 20 anos, desde 92, não havia uma moderadora de debates presidenciais que fosse mulher. E aí
há uns 2 meses antes do primeiro debate ali que teve entre o Romney e o Obama, essa garota entrou na Change também e pediu para que fosse escolhida alguma mulher, qualquer que fosse, como símbolo, enfim, do feminismo, etc. E no fim foi escolhida. Essas 3 meninas conseguiram, elas, indivíduos, tocar numa questão que é muito maior do que elas. E acho que essa é a nossa teoria de mudança que a Change quer trazer. No Brasil, a gente lançou nossa primeira campanha, e aí isso aqui já vale como um apelo para todos vocês, entrarem em change.org para assinar, compartilhar e mostrar para todas as pessoas, que a FIFA está proibindo as baianas de venderem acarajé na Fonte Nova durante a Copa. Vocês devem ter visto isso já em algum lugar, saiu em vários lugares. E aí a presidente da Associação das Baianas de Acarajé da Bahia entrou com uma petição na Change para pressionar o Ronaldo e a Secopa, que o Ronaldo é membro do comitê organizador local da Copa, a permitir as baianas. E na sexta passada a FIFA emitiu uma nota dizendo que estava estudando o caso e que, por isso tem esse quase ali, a gente já está quase tendo a primeira vitória da Change no Brasil. E ela vai precisar também que vocês todos assinem, compartilhem e façam a pressão necessária para isso. Eu trouxe coisas para ilustrar a nossa missão. É exatamente centrada no usuário, né? A gente quer incentivar pessoas em qualquer lugar a conquistar as transformações que elas almejam para o seu dia a dia. E nossa visão de mundo é um mundo em que todos são capazes e que transformar a sociedade faz parte do dia a dia. Nós somos, eu vou falar já de dinheiro, só porque eu queria linkar as coisas com... Porque está tudo tão calcado na visão e na missão, e eu estou dizendo isso de quem está acabando de chegar e já está tendo todas as dúvidas muitas, que eu também sou muito crítico em relação a tudo isso. Eu vou exemplificar daqui a pouco como essa visão e essa missão estão no dia a dia. A gente tem, esse é o diferencial dessa plataforma de petições para qualquer outra, como a Vaz, etc., que nós temos uma equipe no Brasil, são 3 pessoas, que estão centradas nas campanhas dos usuários. A gente dá suporte. Então, como fazer um release, como que você faz para chegar, por exemplo, no governador da Bahia para falar sobre essa petição da Fonte Nova, como que você faz para conseguir gente no Facebook, quais são as estratégias que você pode fazer nesse caso, em cada contexto, a gente tenta dar um suporte, óbvio, para as campanhas que a gente acha que tem mais potencial de vitória. Estratégia de imprensa, ferramentas avançadas. Ferramentas avançadas são milhares. Uma das coisas muito legais de falar da Change é que cada pessoa que assina uma petição dispara um e-mail para o alvo. Nesse caso era o Ronaldo, o Ministério do Esporte, enfim, tinha uns 8, 9 e-mails que recebiam. Cada pessoa que assina, a plataforma dispara um e-mail para essa pessoa. Hoje a gente está com umas 6.500 assinaturas, então vocês imaginam que as pessoas devem estar bem loucas recebendo e-mails muito pressionadas. E essa pressão também faz com que elas olhem aquilo, vejam uma mobilização grande, e daqui a pouco a imprensa está falando, e se é um caso de injustiça claro, como esse da Bahia, não tem por que a FIFA não voltar atrás e fazer isso. A gente consegue embedar widgets em blogs. A gente está desenvolvendo uma coisa nova, que ainda não está, mas que já está em fase final, que é um botão, como tem o Facebook It, né? Like It, ou Pin It, do Pinterest. A gente está fazendo um Change It, então que qualquer site pode ter, por exemplo, Cidade Democrática, vamos dizer, tem um botão ali que seja Change It, então você já tem ali um pedido, as pessoas se agregaram em volta, aquilo já gera uma petição e começa a pressionar a pessoa. Enfim, a gente tem um desenvolvimento tecnológico bastante avançado mesmo. Quero convidar, inclusive, vocês a ver a plataforma. Ela é bonita, ela é diferente de um pouco das outras. E aí um modelo de negócio aqui em 5 minutos, mas aberto a perguntas daqui a pouco. Nós somos uma empresa certificada B Corp. Nos Estados Unidos existe um grupo de empresários e de institutos que dá um selo, que é esse B Corporation, que são as empresas para fins sociais. E é exatamente o termo social good lá. Todo o lucro que chega para a Change, e a gente tem um lucro baseado, como no Google AdWords, em petições patrocinadas, ele é reinvestido na melhoria da plataforma,
no desenvolvimento dessas tecnologias e na contratação e expansão de equipes em vários países, já estamos em 18. Como funcionam exatamente as petições patrocinadas? A gente tenta fazer para o bem o que o Facebook, o Google, o Twitter, todos eles fazem para todos. Em vez de vender uma Coca-Cola dentro do seu e-mail, né, em vez de te mostrar dentro do Facebook, compre o tênis Nike, por exemplo, nada contra a Nike, nem a Coca-Cola, mas a gente tenta conectar grandes organizações como o Greenpeace, muitas delas, tem uma especificamente que eu não lembro o nome, mas nos Estados Unidos é muito grande, que patrocinam petições. Então, por exemplo, vamos tirar, enfim, o Greenpeace faz uma campanha patrocinada e as pessoas, usuários que já assinaram 2 campanhas de meio ambiente, na terceira que ele assinar, ele vai ter exibida ali, olha, você pode se interessar por essa campanha também, o que você acha de assinar? Para ter esse direito de ser exibido para uma pessoa que potencialmente já se interessa por aquilo, é que a gente cobra das organizações. E elas também se interessam por isso, porque aumentar listas de e-mails e aumentar até onde elas chegam também é uma coisa que as interessam, e elas também às vezes não têm tecnologia para isso. E isso é um modelo de negócio que se mostrou muito potente. Eu acho que é legal estar aqui no Social Good hoje falando especificamente para vocês, porque a gente pode ter inferências e conversas bem legais sobre isso, sobre especificamente esse modelo de negócio. Para terminar, eu sei que eu já estourei, nem olhei o tempo. Já estourei 5 minutos, 10. Desculpa. Daniela... E sim, essa é a plataforma, sim, nessa petição, vamos conversar. E é isso. Todos estão também convidados a criar petições e não só assinar as dos outros. Obrigado. Valeu, Lucas. Apesar de ter estourado o tempo, foi muito interessante. Estava todo mundo tão vidrado que também acabou, tipo, puta, será que estourou ou não? E agora vamos falar então com a Daniela Dome, né? Do Teto, um Teto para o Meu País, que também, putz, exemplar e é sensacional a iniciativa deles. Boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer muito pelo convite de estar aqui. É muito importante para a gente estar ganhando esse espaço e estar sendo reconhecido como mobilizador. Bom, acho que daqui a pouquinho vai entrar a imagem. Eu trouxe, na verdade, uma imagem só. O Teto, não sei se todo mundo conhece, é uma organização que está presente em 19 países da América Latina. E aqui no Brasil, por enquanto, a gente atua em São Paulo, mas a ideia é que, a longo prazo, a gente esteja em todos os estados. O Teto é uma organização que realiza um trabalho em conjunto entre jovens voluntários e famílias que vivem em situação de extrema pobreza, com o objetivo de promover o desenvolvimento comunitário. Então, o que é esse desenvolvimento comunitário? Em um primeiro momento, a gente trabalha com a construção de casas de emergência, que a gente julga ser a primeira necessidade, a necessidade básica de uma família é ter um lar, ter onde morar, com o mínimo de dignidade. E em um segundo momento, a gente começa a trabalhar planos de habilitação social, que são planos de educação, microcrédito, conforme a necessidade, conforme a demanda trazida pela própria comunidade. E como é que as redes sociais entraram na nossa história, né? Essa foto representa muito o que tem acontecido ultimamente. A próxima construção, que vai acontecer nesse final de semana, as construções acontecem em 2 dias, então uma construção de uma casa de emergência, e a gente teve 1.100 pessoas inscritas em 18 horas. Então é um número que mostra muito a força que as redes sociais estão tendo dentro do nosso trabalho. São muitas pessoas curtindo nossa página no Facebook, recebendo notícias e se inscrevendo para participar. Então 1.100 voluntários para 500 vagas. Isso mostra a força de mobilização que a gente está conseguindo nas redes sociais, por e-mail, enfim, como a gente está conseguindo chegar a esses voluntários, esses jovens que estão querendo participar das ações. Mas a gente não quer só mobilizar jovens, a gente quer mobilizar a sociedade em geral. A gente acredita que todo mundo tem que participar da nossa denúncia, né? Todo mundo tem que participar, saber o que está acontecendo, saber que essa pobreza existe e que tem jovens trabalhando dispostos a mudar essa realidade para que ela realmente, de fato, mude. Então, para envolver toda a sociedade, para envolver o governo, o poder público, as empresas, as redes sociais acabam sendo uma forma de amplificar o nosso trabalho, uma forma de dar visibilidade, uma forma de divulgação. Então, é muito importante todo esse movimento que tem acontecido, todas essas conexões que as redes sociais proporcionam. Então, essa foto mostra bem a mobilização dos jovens, os jovens na comunidade trabalhando e saindo também da sua zona de conforto ali, daquela situação de ativismo de sofá e partindo para a prática também.
Então, o cara não está ali só dando curtir na nossa página no Facebook, acompanhando o nosso trabalho. Ele também está se inscrevendo para participar, para a vida real, para transformar a mobilização dele, essa ansiedade que ele tem em participar da mudança, numa coisa real, numa ação de fato. E além disso, a gente também procura promover a consciência social. Então, a nossa programação, a gente descobriu uma fórmula para o nosso Facebook, para a nossa divulgação, que também traz conteúdo. Então, é a promoção da consciência, da formação de todas as pessoas que acompanham, então, de todos os públicos. Então, são os empresários que acompanham o nosso trabalho, são os estudantes de ensino médio que também já estão começando a trabalhar com a gente. A gente acredita que potencializar essa formação do jovem e de todas as pessoas que acompanham o nosso trabalho também é muito importante para provocar mudança. E é de fato, assim, como a gente estava falando, acho que todo mundo falou um pouquinho, assim, também ontem nas palestras, da questão de que o jovem não está mais acomodado, essa nova geração não é mais tão acomodada, então ele busca formas de participar. E existem, como voluntários online, ou agora a rede social que acabou de ser lançado, Atados, que disponibilizam inúmeras causas. Então, não é só a causa do teto, que é para a superação da pobreza, mas todas as causas têm espaço hoje e as redes sociais proporcionam isso, elas amplificam o trabalho. Então, se eu tivesse que resumir em 3 palavras assim, o que as redes sociais ajudaram no trabalho especificamente do teto, seria mobilização de voluntários e da sociedade em geral, das pessoas tomando conhecimento, visibilidade e conscientização. Então, essas 3 palavrinhas tem definido um pouco a nossa linha editorial, entre aspas, o trabalho que a gente tem feito nas redes sociais e tem trazido muitos resultados. Assim. Ontem à noite eu entrei na nossa página, tinham 27.620 pessoas curtindo. Né? Hoje eu entrei de manhã, tinham 27.634. Então, né, em algumas horas, 14 pessoas ali de madrugada curtiram a nossa página. Essa pequena amostra, esse pequeno número, esse pequeno crescimento demonstra o quanto as pessoas estão conectadas e realmente dispostas e querendo mudar, querendo fazer acontecer, querendo informação, buscando causas para abraçar. Então, acho que é isso. Obrigada.